Olá, pessoal. Hoje, na videoaula de hoje, a gente vai discutir o teorema de Noether, tá? Então, a gente viu que se um funcional J é invariante sobre uma transformação infinitesimal contínua, onde a gente tem definidos os geradores tal e os geradores xmi, a identidade Hun-Trautmann é satisfeita. Então, se a Lagrangiana ela satisfizer, né, a identidade Hun-Trautmann, ela for satisfeita, dado a transformação e dada a Lagrangiana, a gente diz que o funcional é invariante. Tá? Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho o primeiro ingrediente que seria invariância, tá? Que significa que a identidade Hun-Trautmann ela é satisfeita. Então, eu tenho invariância. Se além do meu J, se além da ação ser invariante, além disso, ela também for um extremo, ou seja, uh, ela, ela, ela satisfaz as equações de Euler-Lagrange. Então aqui eu tenho identidade Hun-Trautmann, vou colocar assim, identidade de Hun-Trautmann, e aqui as equações de Euler-Lagrange. Então se eu tiver esses dois ingredientes, eu tenho o teorema de Noether. Tá? Daqui a pouco a gente faz isso aqui mais formalmente, mas a ideia é essa. Se a minha teoria ela comporta essas duas características de invariância e também ser um extremo, então eu chego ao teorema de Noether, eu chego a uma quantidade conservada. Tá? Eu encontro as quantidades conservadas que estão por trás dessas invariâncias que estão colocadas pela minha transformação contínua e aí em segunda análise nos geradores e em última análise na identidade de Hun-Trautmann. Tá? Então vamos estabelecer o teorema, tá? E aí a gente discute, enfim, a gente demonstra o teorema, né? Que é muito simples, né? Dado a identidade de Hun-Trautmann e dado as equações de Euler-Lagrange, a gente demonstra ele facilmente, tá? Então, vamos ao enunciado. Então, o enunciado é o seguinte: se o funcional J igual à integral desde A até B, de um L que depende de T, QMI ponto, integrado em dt, né? É um extremo, né? Se esse funcional é um extremo, e além disso, sob as transformações infinitesimais desse tipo, né, que a gente colocou já, t' é igual a t mais epsilon vezes tal, e xmi, vou colocar assim, QMI, né? QMI' é igual a QMI mais epsilon xmi, tá? Onde tal e xmi são os geradores. Tá? Então, se o funcional J é um extremo e, além disso, sob as transformações infinitesimais, o funcional é invariante. O funcional J é invariante. Então, veja aqui essas palavras, né? Esses conceitos de extremo e de invariante. Então, se há essas duas características, então se o funcional é invariante de acordo, vou colocar assim, de acordo com a definição, que a gente já discutiu lá atrás, que L' dt' dt menos L é igual a um epsilon vezes um df dt, onde epsilon é meu parâmetro da transformação e f é uma função escalar qualquer. Então, estou usando a definição de invariância menos rígida, né? A menos de uma derivada de uma função. Tá? Então, primeiro eu tenho o funcional extremo e depois ele é invariante, o que leva a essa última equação que eu escrevi, tá? O fato dele ser invariante. Então, disso tudo,
Então, a seguinte lei de conservação é satisfeita. Então, a seguinte lei de conservação é satisfeita. Que é a seguinte combinação de quantidades. Momento canônico Pmi, contraído com o gerador Xmi, menos a hamiltoniana vezes o gerador tal, menos essa função f arbitrária, e isso aqui tudo é constante. E quando eu falo constante, é constante no tempo. O que eu estou dizendo é que essa quantidade, essa combinação de momento hamiltoniano e f, e também os geradores, essa combinação ela é constante no tempo, ou seja, ela é uma quantidade conservada. Tá? É claro que essa relação aqui, ela vai adquirir uma forma específica dependendo do sistema. Mas, em geral, dado que a minha ação é um extremo e ela é invariante por essas transformações infinitesimais, então essa quantidade física, essa quantidade é conservada. Ela é a mesma em todos os instantes de tempo. Tá? Esse é basicamente o teorema de Noether. Esse é o teorema de Noether para partícula. Tá? Deixa eu só colocar isso aqui em destaque. Tá? E a demonstração dele é muito simples. Tá? Dado que a gente já tem a identidade de Hun-Trautmann, é bem simples. Então vamos lá. Demonstração. Então vamos pegar a identidade de Hun-Trautmann que a gente obteve no finalzinho da videoaula passada. Quer dizer, a gente não obteve, eu só coloquei o resultado e deixei como exercício para quem se interessar, como obter a identidade de Hun-Trautmann na segunda forma. Né? A segunda forma da identidade de Hun-Trautmann, então já estou usando o fato do meu funcional ser invariante, então a lagrangiana que o compõe, ela satisfaz a identidade de Hun-Trautmann, então dada a identidade de Hun-Trautmann, vou colocar assim, identidade RT, a gente tem que menos xmi menos q.mi vezes tal, né? Primeiro termo que aparece, vezes del L, del QMI, menos DDT, del L, del QMI ponto. Tá? Isso aqui é igual a DDT, PMI, XMI menos H vezes T menos F. Então, escrever identidade Hun-Trautmann já significa que eu estou assumindo que a minha ação é invariante. Então, dada a relação de Hun-Trautmann, eu vou usar agora o meu outro ingrediente. Né? Então, por um lado, eu tenho que ela é invariante, que o J é invariante. Agora eu vou usar a hipótese de que ele também é um extremo, ou seja, vale as equações de Euler-Lagrange. Tá? Então, no caso em que vale as equações de Euler-Lagrange, o que significa que esse termo que está aqui, ele é zero, tá? Pelo fato da ação também ser um extremo. Tá? Então, esse termo é igual a zero. E o que a gente tem como resultado? Todo esse termo do lado esquerdo vai ser zero, e eu tenho que DDT, PMI, XMI, menos H vezes tal, menos F, é igual a zero. Ou seja, essa quantidade entre chaves é uma constante no tempo. Então, isso implica que PMI, XMI, menos H vezes tal, menos F é igual a constante. Tá? Então, essa quantidade vai ser sempre conservada. Tá? Então, é isso. Tá? Então, esse é o teorema de Noether, que formalmente se estabelece dessa maneira. Agora, para ver como isso funciona, a gente pode fazer alguns exemplos. Tá? Então, vamos partir
para um primeiro exemplo que eu gostaria de tratar aqui, que é o movimento de uma partícula em três dimensões. Tá? Movimento simples de uma partícula em três dimensões, e a gente pode parametrizar esse movimento usando coordenadas cilíndricas, como se fosse o movimento de uma certa partícula na superfície de um cilindro. Tá? E tem uma força atuando também, tem um potencial aí representando uma força que atua sobre a partícula. Então, um movimento em três dimensões, parametrizado por coordenadas cilíndricas, e nesse movimento tem a ação de uma força conservativa e por isso eu tenho um potencial associado. Tá? Então, primeiro exemplo, vou colocar assim, exemplo 1, movimento de uma partícula em três dimensões. Tá? Então, a lagrangiana que eu vou considerar é essa aqui, tá? Como exemplo. 1/2 da massa, tá? Vezes a velocidade ao quadrado. Então, eu vou usar coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas. Então, tenho r, θ e z. Tá? Então, tenho r ponto ao quadrado mais r ao quadrado θ ponto ao quadrado e mais z ponto ao quadrado, menos o potencial. Então, o potencial aqui depende das coordenadas. Tá? Muito bem. Então, eu tenho minha lagrangiana. E agora a ideia é verificar primeiro se... Primeiro, quer dizer, dada a teoria, né, dada a lagrangiana, agora eu tenho que estabelecer uma lei de transformação. Eu tenho que estabelecer uma transformação que eu estou interessado em observar se a lagrangiana é invariante ou não. Tá? E qual é a lei que vai... qual é a lei de conservação que vai estar associada a essa transformação. Tá? Então, primeiro está estabelecida a teoria, agora eu vou estabelecer a transformação. A transformação é simples, eu vou considerar apenas uma translação temporal. Tá? Vamos colocar assim, considerando uma translação temporal né? Ou seja, o T' vai ser igual ao T antigo mais um epsilon, tá? É só isso, é só essa transformação que eu tenho, tá? É só essa transformação que eu vou considerar nesse exemplo. Tá? Você pode considerar outra. Então, do que a gente já conhece de mecânica, uma translação temporal ela vai levar à conservação da energia. Tá? Então, vamos ver se isso acontece, se isso se estabelece usando essas ferramentas que a gente aprendeu na aula de hoje. Tá? Então, dessa relação de transformação, eu já posso extrair quem são os geradores. Tá? Nesse caso aqui, eu posso extrair o gerador tal, vai ser igual a 1, e os xmi vão ser iguais a zero, porque eu só tenho translação temporal. Tá? Se eu tivesse uma translação espacial, certamente apareceria um xmi diferente de zero. Tá? Então, nesse caso da translação temporal, o tal é igual a 1, só aparece esse gerador. Agora vamos ver se a lagrangiana, se a minha teoria, ela é invariante por essa translação temporal. Tá? Qual é a condição para que ela seja invariante. Tá? E para isso a gente utiliza a identidade Von-Trautmann. Tá? Então, da identidade Von-Trautmann, vamos usar a identidade Von-Trautmann naquela forma inicial, na primeira forma. Tá? As formas que você usa, identidade, isso depende da situação. Tá? A segunda forma ela serve para mostrar o teorema de Noether. Ela não é muito útil quando você quer mostrar de maneira mais enfática, de maneira mais detalhada a invariância da sua lagrangiana ou extrair alguma condição para que essa invariância aconteça. Tá? Então, a identidade na sua primeira forma é del L, del T, vezes tal, mais del L, del QMI, xmi, mais PMI, x ponto mi,
menos H, tal ponto, igual a dF dt. Muito bem. Então, agora vamos observar cada um desses termos, né? Vamos olhar para cada um deles. Del L e del T é zero. Tá? A Lagrangiana ela não depende do tempo, explicitamente do tempo, tá? Como a gente pode ver aqui. Del L e del Q mi não é zero, mas x mi é zero. Tá? Eu não tenho esse gerador, ele é zero. E também, consequentemente, o x ponto mi também é zero. O tal ponto é zero, porque ele é 1. Então, o tal vale 1, então o tal ponto é zero. Tá? E eu tenho zero tudo. Tá? Zerou todo o lado esquerdo da minha relação. Tá? Então, eu tenho zero igual a df dt. Tá? O que isso significa? Que o meu f é igual a uma constante. Tá? Então, para que haja uma invariância por translação temporal, esse meu f tem que ser uma constante. Tá? Então, isso aqui, na verdade, significa que vale a definição de invariância mais rígida, né? Onde eu tenho esses quatro termos do lado direito, do lado esquerdo da minha identidade von Trautmann igual a zero e não igual à derivada de uma função. Então, qual é a conclusão disso aqui? A conclusão é que a identidade RT, a identidade von Trautmann, é satisfeita com f igual a constante. Tá? Muito bem, então, ok. Então, aqui o que eu usei? A Lagrangiana da teoria e a transformação. Usei a Lagrangiana da teoria, a transformação que eu estou considerando e mostrei que para que a Lagrangiana seja invariante por essa transformação, o f tem que ser igual a constante. Muito bem. Vamos agora usar o fato de L satisfazer as equações de Euler-Lagrange. Tá? Então, no caso da ação ser um extremo, então vamos colocar assim, no extremo, L satisfaz as equações de Euler-Lagrange. Tá? Então, isso significa que aquela quantidade Pmi, Xmi, menos H vezes tal, menos F igual, vai ser sempre igual a uma constante. Né? Isso pelo teorema de Noether. Tá? Então, se aqui já mostrou, né, que a Lagrangiana satisfaz a identidade de um Trautmann, desde que f seja constante, e ela também satisfaz as equações de Euler-Lagrange, eu tenho essa quantidade conservada. Agora vamos ver que quantidade é essa para esse caso específico, né? Vamos analisar cada um desses termos. Tá? O xmi é zero, tá? O f é constante e o tal vale 1. Tá? Então, no final das contas, eu tenho menos h menos f igual a constante. Tá? Ou seja, o h vai ser igual a uma constante. Tá? O h, pessoal, o h num caso como esse, onde eu não tenho fricção, onde não tem forças dissipativas, ele é a própria energia mecânica do sistema. Tá? E num caso onde eu tenho o movimento em três dimensões, o h ele pode ser escrito em termos dos momentos. Tá? Então eu vou ter o h como constante, e aí eu posso escrever o h em termos dos momentos. Vai ser PR, que é o momento na direção radial, PR ao quadrado sobre 2m, mais o momento axial, o momento na direção z, tá? Sobre 2m, o momento na direção z ao quadrado, mais o momento angular, o momento na direção θ, 2m, aqui tem um r ao quadrado, tá? Mais a energia potencial, isso aqui tem que ser sempre constante, como nós esperaríamos. Tá? Então, nesse caso, o teorema de Noether, ou essa quantidade é conservada, mas no caso do movimento tridimensional, ela se estabelece dessa maneira como a gente esperaria, que é a conservação da energia.
Tá? Então, a conclusão final desse exercício é que, de acordo com o teorema de Nether, a invariância por translação temporal leva à conservação da energia. Tá? É algo que a gente já imaginava. Agora, a gente pode também observar que se a gente tiver uma rotação, tá? Se a gente tiver uma rotação infinitesimal, nesse mesmo exemplo, a gente vai ter a conservação do momento pθ, tá? Esse momento do momento angular. No final das contas, vai ser o momento angular. Tá? Vamos fazer isso então, tá? Seguindo esse exemplo aqui. O exemplo 2 é uma continuação do exemplo 1. Tá? Então, exemplo 2, tá? Vamos considerar uma rotação. Então, consideremos uma rotação, né? Como a minha transformação. Tá? Eu vou ter uma espécie de translação na variável angular. Tá? E no caso, uma translação na variável angular é uma rotação. Então, tem o meu θ', o meu θ novo, vai ser igual ao θ antigo, mais epsilon vezes um xθ, que vai ser o, o gerador que compõe essa transformação. Se eu tenho uma rotação, tá? Uma rotação simples, esse xθ é igual a 1. Tá? Então, numa rotação simples, eu tenho θ' igual a θ mais epsilon. Tá? Eu só peguei o ângulo antigo, o ângulo original, subi ele por um θ, adicionei perdão, peguei o θ, né, que é o meu ângulo original, somei um epsilon e eu tenho um ângulo novo. É uma pequena rotação em θ. Tá? Então, é uma rotação nesse sistema. Tá? Eu impus uma rotação nesse sistema. Então, disso aqui, eu tiro que xθ é igual a 1. Tá? Então, esse meu gerador é igual a 1. O xr é 0, o xz é igual a 0, porque eu só estou considerando essa rotação em θ. E também o tal vai ser igual a 0. Então, o único gerador que sobra quando eu tenho uma rotação é esse xθ e ele vale 1. Tá? Então, aí é fácil. Vamos pegar de novamente. A gente tem aqui os geradores, tem a transformação e agora a gente pode ir para o teorema de Nether para ver qual é a quantidade que é conservada. Tá? Então, a gente tem a relação aqui em cima. Tá? A gente pode, inclusive, olhar para ela. Botar aqui. No caso da rotação, esse x' não é zero, né? Eu vou ter o primeiro termo dele, que é pθ xθ, né? Deixa eu escrever aqui embaixo. Então, eu vou ter, por exemplo... Bom, posso escrever a soma completa, né? Eu tenho PR, xr mais pθ xθ mais pz xz menos h vezes tal menos f igual a constante. Tá? Nesse caso, o f vai ser constante também, tá? Dá para fazer a continha usando a relação de Runtraut, uma identidade Runtraut. Então, no caso da rotação, o xr é zero, o xz é zero, o tal é zero, o f é constante, e sobra aqui pθ xθ é igual a constante. Mas o xθ, no fim das contas, é igual a 1. Então, por fim, eu tenho que pθ é igual... Opa, isso. Pθ é igual a constante. Tá? Então, essa é a quantidade conservada quando eu tenho uma rotação. Então, uma invariância por rotação, uma invariância por uma rotação infinitesimal, implica na conservação do momento angular. Tá? Então, é uma consequência direta do teorema de Nether. Tem essa simetria por rotação, então a carga conservada, a quantidade conservada, é o momento angular. Tá? No caso de uma translação temporal. Perdão, aqui uma rotação. Né? Translação temporal, eu tenho como quantidade conservada a energia mecânica do sistema. Tá? Então, um outro exemplo interessante para se fazer é o oscilador harmônico amortecido. Tá? O oscilador harmônico amortecido ele é interessante porque é um sistema que depende do tempo. Tá? A lagrangiana dele depende do tempo. Ela tem uma dependência no tempo devido a essa fricção. Ela aparece devido ao amortecimento, ao fator de amortecimento. Tá? Então a gente poderia olhar e se perguntar se existe uma transformação, tá? Uma transformação infinitesimal, ou dado uma transformação infinitesimal, se há alguma quantidade conservada.
certamente não vai ser energia mecânica, né? A gente já mostrou que em algum outro exercício, em alguma atividade passada, eu acho que foi a atividade 2 que a gente tinha para mostrar se a energia mecânica era conservada no caso do oscilador harmônico amortecido, a gente mostrava que não, que é uma quantidade que depende do tempo. Mas será que usando o teorema de Noether não tem uma chance de eu encontrar uma quantidade combinada, né? Porque olha só, o teorema de Noether ele combina, né? Os momentos, a hamiltoniana, o F, ele combina essas quantidades e talvez uma combinação delas seja possível encontrar uma combinação delas que seja conservada, que necessariamente não é energia, não é momento, mas uma combinação dessas coisas, tá? Então, o exemplo é o seguinte, tá? Vamos aqui estabelecer o exemplo. Um exemplo 3, que é o oscilador harmônico amortecido. Então, seja o oscilador harmônico amortecido. Tá? A lagrangiana dele a gente já viu, a gente já encontrou. Ela vai ser 1 meio de m x ponto ao quadrado. Deixa eu escrever isso aqui melhor. X ponto ao quadrado, está em uma dimensão. Oscilador em uma dimensão. Menos 1 meio de k x ao quadrado, ou 1 meio de m, ômega, enfim. Você pode escrever em termos dessas quantidades. Então, menos 1 meio de kx ao quadrado, que é a energia potencial, isso tudo vezes a exponencial de bt sobre m, tá? Onde b é o amortecimento, parâmetro de amortecimento, amortecimento, vou escrever direito, tá? M é a massa, e K é o fator da mola, enfim, o fator de distensão se for um sistema massa-mola. Tá? Então, a primeira parte do exemplo é mostrar que o sistema é invariante sobre um conjunto de transformações infinitesimais. Tá? Então, a primeira parte, eu tenho as seguintes transformações, que são translações. Né? T' vai ser igual a um T mais epsilon vezes tal, e o x' é igual a x mais epsilon vezes x. Tá? Então só tem uma dimensão aqui, só tem uma componente, esse meu x'. E esses geradores são dados por tal igual a 1 e x grande, x maiúsculo, igual a menos b sobre 2m vezes x. Tá? Para encontrar essas invariâncias, pessoal, teria que fazer o problema contrário, né? Eu estou dando as invariâncias, né? Mas para encontrar as invariâncias, você tem que fazer o sistema contrário, ou seja, dada a Lagrangiana, eu quero encontrar quais são as invariâncias que estão por trás dessa Lagrangiana. Tem que resolver o problema contrário. É um pouquinho mais complicado. Nesse caso, a gente conhece a lei de transformação, tá? Ou você tem um sistema que por algum motivo é importante que ele seja invariante por essas transformações. Então aí você vai mostrar, eu conheço um sistema chamado oscilador harmônico amortecido. Será que ele é invariante por essas transformações? Vamos testar. E a maneira de testar é através da relação de Hund-Trautmann, a identidade de Hund-Trautmann. Muito bem. Então, dado esses geradores, essas transformações ficam. Bom, é simples ver, né, que vai ficar T' igual a T mais tal, e x' é igual a x menos p sobre 2m vezes o próprio x. Tá? Então, isso aqui é uma transformação de escala, na verdade. Né? É 1 menos b sobre 2m vezes x. Né? Eu estou multiplicando o x por um certo valor. Né? Uma transformação de escala, uma transformação mais especial ainda. Tá? Muito bem. Então, aí o primeiro passo é utilizar a identidade Hund-Trautmann. Tá? Então, usar a identidade RT. Tá? Qual o objetivo? Né? Você vai ter alguma relação para F, tá? Para o dF dt. Tá? Usando esse valor de F, usando essa relação de F, tá?
se ele for constante ou ele for igual a uma função no tempo, não sei, você vai para o teorema de Noether. Então, aqui da identidade de von Trautmann, você tira uma condição para F. Tá? E depois você usa o teorema de Noether. Tá? Para encontrar a quantidade conservada. Tudo bem? Essa parte fica como exercício. Tá? Se você quiser olhar nas notas de aula, elas estão com certo detalhe nas notas de aula, e também isso aqui vai fazer parte da próxima atividade dessa unidade, tá? Da atividade 4. Com certeza esse exercício vai fazer parte. Tá? Esse é o exemplo mais interessante, porque é alguma coisa que é não trivial, que é um sistema que depende do tempo, tá? E você tem uma transformação um pouquinho diferente das transformações que a gente está acostumado. Tá? Aí, pessoal, tem mais um tópico para finalizar, teria mais um tópico para finalizar essa unidade, que são as equações de Killing, tá? Que é o problema inverso que eu comentei anteriormente. Tá? Em geral, a gente tem a transformação e a gente procura mostrar que a lagrangiana é invariante por essas transformações. Mas um problema inverso seria, dado uma lagrangiana, você procurar pelas transformações que a tornam invariante. Tá? Então, aí, para encontrar as transformações, ou seja, em última análise, para encontrar os geradores, você tem que resolver as equações de Killing, tá? Que são as equações que determinam as invariâncias de uma certa lagrangiana, tá? Que vão ser certas equações algébricas, basicamente, que vão te dar as simetrias que aquela lagrangiana contém, tá? Que está lá escondida dentro da sua estrutura. Tá? Essa parte é uma parte mais avançada, é uma parte que talvez a gente vai omitir agora. Tá? Se sobrar tempo, a gente pode voltar a esse ponto, mas ele não é um ponto crucial. Tá? O ponto mais importante é esse que a gente chegou, pelo menos na parte da mecânica da partícula, de demonstrar o teorema de Noether e mostrar algumas aplicações simples dele. Tá? Então aí a gente fica por aqui, tem esse tema suplementar, que são as equações de Killing, a gente pode discutir se for o caso, mas eu não queria trazer tanto detalhe desse ponto, tá? Para que a gente possa avançar um pouco mais na disciplina. Tá? Então eu vou ficar por aqui. Procurem dar uma lida nas notas de aula, procurem refazer esses exemplos e se convencerem desses resultados. Tá? Eu vou ficar por aqui e a gente se vê na próxima videoaula. Até mais!